Presidente da Câmara do Maio, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Ministra da Justiça, Sra. Deputada, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, membros da autarquia aqui do Maio. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Ilha do Maio pelo seu aniversário. E momentos de aniversário dos municípios, essencialmente momentos de celebração, que merecem um discurso diferente, positivo, que merecem acalentar esperanças, mas ver para a realidade com olhos de ver. E são momentos de festa, de exaltação e de confiança. E hoje, por maioria da razão, nós temos que festejar. Festejar Maio. Maio já não está parada no tempo. Compreende-se o contexto em que o Beto fez esta linda morna. Não está. Não está e está em movimento, está em ação e juntos temos que fazer de facto esta ilha diferente. E quando digo juntos, estou a falar do Governo, da Câmara Municipal, dos investidores, dos empresários, das famílias, dos jovens. Não há lutas para o desenvolvimento apenas em situações ou em criação de situações de contrários. Há espaços para divergência, tem que haver. Há espaços para diferença, mas há espaços também para convergirmos relativamente àquilo que é necessário para o desenvolvimento. Importante ter visão e capacidade de realização. Nós temos que reconhecer que o Presidente da Câmara atual tem visão de desenvolvimento, tem capacidade de realização. Apesar de todos os pesares que este país e o mundo está a viver desde 2020 com as crises, e não são quaisquer crises. Não é qualquer crise a pandemia, não é qualquer crise a escalada inflacionista que estamos a viver neste momento. E o mundo está a viver. É e são as crises. As piores, desde a Grande Guerra, e com grande imprevisibilidade, ainda quanto ao futuro próximo. Portanto, esta compreensão do contexto é fundamental, mesmo para uma transmissão da ação política responsável perante os cidadãos. E apesar das crises, o país avança. E apesar das crises, iremos continuar a avançar, com a consciência de que é transformando as situações difíceis em oportunidades que nós conseguimos fazer avançar o país. Temos estado a cumprir com o Maio e com uma forte parceria, à semelhança do que tem sido feita com os outros municípios, de qualificação urbana e ambiental, o restauro e a qualificação de património histórico e religioso, parcerias para infraestruturas de desporto, ação a nível de investimentos no setor da água. Preciso lembrar que há muito pouco tempo nós já tivemos a oportunidade de inaugurar aqui na Ilha do Maio uma central desalinisadora com a inclusão de energias renováveis e que tem impacto no aumento da disponibilidade de água para a ilha, duplica a disponibilidade de água para a ilha. Hoje inauguramos a expansão e a modernização do Porto Inglês, que é uma infraestrutura importante e transformadora relativamente àquilo que Maio pode potencializar, em termos de mobilidade,
em termos de comércio, em termos de transações e em termos de redução de tempo, de operações e criação de condições para que possamos, de facto, criar um corredor entre praia e meio. Depois é pensar que, uma vez feita a realização, o espaço é para crescer. E há quem lance logo dúvidas relativamente ao processo. Se não vai haver no início 2 barcos diariamente a virem e a irem para a praia, como está a acontecer em São Tomé, são ilhas diferentes, São Tomé, São Vicente, com dinâmicas diferentes, havemos de chegar lá, porque o essencial está feito e vai continuar a ser feito. Depois, a dinâmica da atividade é que vai criar fluxo para que tenhamos mais passageiros a circularem, mais pessoas a visitarem o Maio, turismo interno, turismo externo, mais trocas comerciais daquilo que se produz aqui para chegar ao mercado maior como Santiago. Isto tem um significado muito grande, de facto, e deve ser aplaudido por todos que podem e devem reconhecer, independentemente daquilo que podem ser as nossas diferenças. Na saúde, equipamentos que foram instalados no Centro de Saúde, a semelhança daquilo que fizemos um pouco por todos os concelhos do país, e levaram a qualidade de prestação de serviços de saúde, e a saúde é um fator importante do processo de desenvolvimento da ilha. Formação e qualificação dos jovens. Tem havido aumento da oferta e vamos ter que aumentar ainda mais. É preciso que, primeiro, se compreenda que Cabo Verde é um território. Há mobilidade e há circulação. Não se pode impedir que jovens saiam do Maio para outras ilhas e que jovens saiam de outras ilhas para o Maio. Não se pode impedir também que imigrem. Aliás, o Governo não tem nenhum instrumento para impedir que os jovens emigrem. Pelo contrário, este Governo acordou e teve um papel muito importante no acordo de mobilidade da CPLP, que cria condições de mobilidade, mas uma outra coisa diferente é criar expectativas positivas. Dizer ninguém impedir de emigrar, mas o nosso discurso responsável é criar confiança, é criar expectativas positivas, é dizer os jovens do Maio, aqui é um lugar onde se pode viver também. Aqui é um lugar onde nós podemos construir futuro. Aqui é um lugar onde nós podemos investir. Aqui é um lugar onde nós podemos fazer crescer a economia, para que tenhamos retenção de quadros, para que tenhamos retenção de jovens, para que tenhamos jovens qualificados, jovens com capacidade empreendedora a investir, para que tenhamos jovens de outras ilhas a vir para o Maio. É assim que as coisas funcionam. E para funcionar e para ganhar dinâmica é preciso que a economia funcione, que ganhe dinâmica. E é isto que está a começar a acontecer na Ilha do Maio. Tem as condições para ter um turismo sustentável e é bom que comece bem. Tem alguma vantagem, às vezes, de começar tarde. De começar tarde relativizando o tarde. Podemos e devemos construir aqui no Maio um conceito do turismo sustentável. Sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista da integração entre o ambiente, a natureza e a economia, porque precisamos de investimentos. Sustentável no sentido de atrair investimentos de qualidade que possam criar mais e mais emprego. E temos que preparar os nossos jovens para empregos que virão. A mesma coisa nas pescas, na agricultura, porque criar e desenvolver estes setores
para além daquilo que é a produção para a subsistência, ou a produção para vender sempre a mesma quantidade, nas mesmas condições, ou para sair de alguma dificuldade que existe por causa da falta de chuvas, temos que perspectivar uma agricultura mais produtiva e uma pesca que possa chegar a outros mercados. E é criando condições de mercado aqui e também lá fora que nós iremos incentivar e estimular até os próprios jovens a investirem na agricultura, a investirem nas pescas, porque tem retorno, tem mercado. E um dos fatores está a ser criado hoje, que aquilo que produzimos hoje vai ter maior capacidade de escoamento para mercados maiores, nomeadamente para a Ilha de Santiago. Este é um incentivo grande. Então, vamos ter que continuar a acreditar. Eu queria terminar, dizer que o Governo está a trabalhar com os municípios para, no orçamento de 2023, podermos criar um mecanismo mais facilitador de investimentos dos municípios. Em termos de custos, estou a falar de taxas de juros, em termos de garantias, para que o financiamento municipal possa, de facto, aumentar. Para além daquilo que é a parceria que se faz de investimentos entre o Governo e os municípios terem capacidade de investir nas mesmas condições em que o Governo vai aos mercados fazer investimentos. Taxas de juros muito mais baixas e com garantia e condições de linhas de crédito que sejam, de facto, favoráveis ao investimento e uma discriminação positiva para os municípios com população inferior a 15 mil habitantes. Também estamos a trabalhar para termos programas muito específicos relativamente à retenção de quadros. As ilhas que, de facto, têm este problema de alguma fuga, de alguma dificuldade de capacidade de retenção de quadros. Assim como no sistema de transportes, quer aéreos, quer marítimos, o serviço público que vai ser implementado, a obrigação de serviço público, vai contemplar de uma forma particular as ilhas de pequena população, as ilhas ainda com atividade económica relativamente baixa, as ilhas que têm pouco fluxo para conseguirem viabilizar sistemas de transportes. Estou a falar de São Nicolau, Maio, Boa Vista e Brava. E esses mecanismos estão a ser trabalhados, estão a ser finalizados para criar maiores condições de conectividade entre essas ilhas. Não basta portos, não basta transportes, precisamos ter conectividade, regularidade, frequência cada vez maior. Aí entra a política do Estado, a política de transportes do Governo, para poder criar essas facilidades. Portanto, isto está tudo sobre a mesa em fase de decisão e podem confiar que temos todas as condições de, apesar das crises, avançar e celebrar. Muito obrigado.